Olá, está começando mais um Ponto de Encontro. E hoje o nosso ponto de encontro é muito especial. Daqui a pouquinho o Ribeirão Preto vai comemorar 163 anos e a história está aqui conosco, um pouquinho dela. Está comigo o Joel Silva, fotógrafo, Fernando Braga, que além de fotógrafo é jornalista, o Zé Mário, que também é jornalista, repórter, entre outras coisas também faz o jornal Enfim. Está comigo também o Newton Barbosa, um renomado fotógrafo, e o nosso coordenador Sérgio Figueiredo, que também é cinegrafista e tem muitas histórias para contar aqui no nosso ponto de encontro. E hoje um papo muito descontraído, né, Serginho? Deliciando com as histórias aqui, né? Fantásticas. É Ribeirão Preto ganhando um pouquinho essas histórias, né? É isso aí, vai ser muito bom o programa hoje. Bom, e o Newton agora vai conduzir o nosso ponto de encontro também nesse bate-papo descontraído, né, Newton? A condução não é exatamente minha, né? Eu aqui sou, como o Sérgio disse, um espectador também, né? Estou ouvindo aqui, eu tenho o Zé Mário, professor de fotografia, de fotojornalismo, né, que foi inclusive o meu primeiro patrão em Ribeirão Preto, no infelizmente extinto Diário de Notícias, né? Aliás, extinto é um título, é um rótulo que infelizmente a gente tem que falar dos jornais em Ribeirão Preto, que não destruiu somente sua história fotográfica, como também impressa, em todos os sentidos, né? Verdade. Se a gente sair na rua hoje e perguntar, sabe, se Ribeirão Preto já teve algum jornal chamado O Diário de Notícias? Né? Até mesmo o Jornal Cidade. Infelizmente, a gente está passando por isso hoje. Mas o Zé Mário foi o meu primeiro patrão em Ribeirão Preto, no Diário de Notícias, final de 1978, se não me engano, 79. Eu tive o prazer de trabalhar com uma equipe fantástica lá, né? E trabalhei também com o Fernando Braga, tive o prazer de trabalhar com ele, e também com o Joel Silva, na Folha de São Paulo. Bem, e um bate-papo muito gostoso, mas olha, estávamos aqui nos bastidores, lembrando algumas histórias, e o Zé Mário falou, Jane, este ano vai comemorar 50 anos de história da política. Como é que é essa história, Zé? Explica um pouquinho para que os ribeirão pretanos entendam um pouquinho essa sua história também. Na realidade, é que desde 1969, né, eu considero 1969, então a gente considera, eu particularmente eu fiz uma leitura desse processo todo, desse tempo, desse período, em função do que virou Ribeirão a partir disso. Ribeirão, em 1969, teve uma mudança muito grande do ponto de vista político, que veio junto com a eleição do Gasparini, que depois fez uma sequência. Se você for ver, o Nogueira, ele foi uma indicação do Gasparini, que depois voltou para a prefeitura, e assim foi, tanto é que o Gasparini encerrou a carreira dele agora, recente. E ele teve uma influência muito grande sobre Ribeirão, inclusive no estilo de governar. O Nogueira mesmo, ele era uma pessoa que tinha, na época, uma visão futurista da cidade. Tanto é que se você for ver... Chegava já na frente, né, ele Zé? criou a Coderp na época, ele criou a CETERP, brigou para a CETERP ser de Ribeirão, que era uma companhia mista, né, de telefonia, que era uma coisa única no Brasil, e outras companhias que ele criou aí. E isso veio refletindo em Ribeirão até hoje. Tanto é que se você for ver, o grande dinheiro que entrou em Ribeirão não faz muito tempo, foi com a venda da CETERP. Então você pega essa mudança do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. E a gente também teve essa fase foi uma fase muito doída para Ribeirão. Porque Ribeirão era uma cidade que tinha, a gente fala hoje de jornais, né? Eu trabalhei aqui em Ribeirão em alguns jornais. Na época trabalhava num, fazia freela no outro. Chegamos a ter 5 jornais, né, Zé? Diários, né? Eu trabalhei em 3 deles na época. Inclusive fiz freela para o Jornal Cidade, numa época boa. Fazia futebol, o Fernando lembra disso, né? Eu comecei a fotografar em 1971. 71 já era contratado já. Então, em 1971 a fotografia vivia outro momento. Nós fotógrafos, né? A gente cobria futebol de quarta-feira à noite. Isso é histórico. Né? É histórico mesmo. Futebol, no intervalo vai correndo, revela o filme, revela.
e no outro dia você já com a tem qualidade, a foto do né? dia, E a qualidade né? que Isso tinha, eu né? fiz muitas vezes, eu cobri isso muitas vezes. Outra coisa, Não era nada automático as câmeras. imagina, era tudo câmera, e a gente subia o ISO do filme, a sensibilidade do filme para fazer a foto, e eu cheguei a viajar para muitos lugares do Brasil fotografando jogo de futebol. Então eu fui para Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, cobrindo para um jornal local, veja você. Né? Tamanha é a importância, né? Olha só. Então, essa relação, né, essa relação de Ribeirão, foi uma fase, e hoje a gente não tem mais jornais, tem só o Tribuna, Jornal Diário, né? Então é uma coisa lamentável, e isso foi desmilinguindo, isso foi desaparecendo, isso foi piorando. Do ponto de vista, assim, que eu acho que a gente teria que chamar atenção, é que Ribeirão está ficando sem história. Que foi, inclusive, num bate-papo que nós tivemos, que o próprio Joel falou, e com muita felicidade e delicadeza no colocar, que é isso que você vai colocar agora, né? Ribeirão, a nossa memória, a hoje nossa história, a gente não né? tem muita fonte de consulta recente, se você for ver. As coisas estão desaparecendo. E eu passo a palavra para o Fernando Braga para a gente continuar nisso. Vamos lá, Braga. E, primeiro, uma honra tê-lo aqui novamente. Para a gente, é uma história que está acontecendo aqui hoje no nosso ponto de encontro. Para você que está assistindo, é bacana você parar um tempinho e reviver esse tempo. Que é importante, né, Braga? Você faz esse Jornal da Vila hoje com essa maestria, com esse cuidado e com esse olhar também, né? Obrigado. Então, nessa época, era interessante assim que os jornais cobriam, e com foto, né? Todos os eventos da cidade. Mesmo assim, uma reunião de Rotary, uma reunião de maçonaria, o Centro Médico fazia uma reunião. Estava lá no jornal um registro, uma foto e um texto, mesmo que fosse um texto legenda, mas tinha aquele registro. E nessa época, a gente trabalhava, eu por exemplo, trabalhava com máquina sem fotômetro. Olha só. Sem fotômetro, era no olho, era no olhômetro. E a gente fotografava à noite, puxava o filme, trabalhava no sol, então era sem flash também, sem flash. E cobria toda a cidade, sabe? Assim, era muito interessante assim, esse lado que permite hoje, por exemplo, fazer uma pesquisa há 50 anos atrás, há 40 anos, como que era a cidade, o que acontecia na cidade naquele período. Então é um retrato daquele período, né? Que é o que o Zé comentou, são 50 anos de política, mas há toda uma história envolvendo teatro de arena, como Sim. o Zé Mário mesmo colocou, e outras informações, Braga, para você colocar para a gente. Eu vou contar assim, um lado assim, difícil que era... Eu fui correspondente do Placar aqui em Ribeirão. Como que funcionava? A gente fotografava meio tempo, porque o Placar circulava na segunda-feira com os resultados. O Botafogo estava na Série A naquela época, certo. E 77 isso. E aí, 77, 78, pegava o filme, levava no aeroporto, não podia despachar, porque se despachasse seria só na segunda-feira que iria funcionar. O despacho nem funcionava no final de semana. Então você tinha que entregar para um passageiro. Se você não leva esse filme, alguém vai estar lá te esperando. Alguém vai estar lá te esperando lá no aeroporto, lá em Congonhas. E aí o cara você pegava o nome da pessoa, o telefone e a descrição, né? E aí telefonava, olha, o cara está indo, um cara de camisa amarela com calça jeans e tal, assim, moreno, cabelo preto, careca, sei lá, qualquer coisa, de óculos, e passava para ele. Tinha alguém esperando no aeroporto, levava, revelava e saía na segunda-feira a foto do jogo, né? Era trabalhoso também, mas valia a pena, né? E hoje com a internet você em tempo real, né? Em tempo real. Em tempo real, né? O acidente está aqui, está mandando a foto. Bem, Joel, essas histórias aqui, daqui a pouquinho o Serginho vai falar também como cinegrafista, porque tem essas histórias também, né, Sérgio? Tem. De mandar, né? Era complicado. Não era complicado, Sérgio? Deixa ele falar lá, depois eu falo. Joel, falamos um pouquinho da fotografia, desse olhar. Você que esteve, inclusive, cobriu
aí por um período grandioso, a guerra. Falarmos um pouquinho, claro que é um outro cenário do que aquilo que a gente está propondo aqui, mas tamanha importância da fotografia, trazer esse olhar também, eu queria que você falasse. Bom, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, viu? Pode ter certeza. Todo ser humano vem de um berço. E eu costumo dizer muito que o meu berço é Ribeirão Preto. Apesar de não ser ribeirão pretano, foi aqui que eu nasci como profissional. E aí eu tenho uma gratidão enorme pela cidade. Olha só, em poucos minutos já foi falado um pouco do que é a importância do jornalismo numa cidade. Eu escrevi um livro, Uma Fresta de Luz, que eu acho que o jornalismo é isso. A sociedade que não tem um jornal, não tem uma memória, não tem memória. E isso é muito, muito importante para uma cidade. Quando ela perde o jornalismo, quando ela não tem bons jornalistas, ela não tem uma expressividade, né? Não tem memória. Perde a referência. Perde as referências, porque se você quiser buscar qualquer coisa nos arquivos, se você for no Enfim, no Jornal da Vila, na própria Folha de São Paulo, que teve por um período aqui em Ribeirão Preto, enfim, os jornais mais antigos, você vai saber a história da cidade. Agora fica muito mais complicado, porque a internet não tem todo esse conteúdo. Né? Esse então, conteúdo. Isso é muito importante. E as pessoas acham que são... Eu costumo dizer assim, detém o poder quem detém informação. E isso é uma frase que eu ouvi do falecido Wilson Tony, que ele era um cara que lançava luz na periferia da cidade. Que o jornalismo é isso. Lançar luz na periferia da cidade, lançar luz naqueles mais excluídos. E é isso que acho que a maior parte das histórias vão até de encontro. Politicamente, exatamente, né? Então, eu saí daqui para fazer outras histórias fora de Ribeirão Preto, mas eu tenho Ribeirão Preto como uma cidade berço, né? E aí você percebe o valor da cidade pela história que ela tem, né? Verdade. Sérgio, falamos aí de fotografia, como o Fernando Braga colocou, tinha que despachar. Você também, como cinegrafista, passou muito por isso, né? Pois é, na nossa época a gente tinha que ir na Embratel, agendar um horário para mandar essas imagens para fora. Lembrando que era fita. Era fita, né? Fita você tinha que editar com máquinas que eram complicadas, demorava. E aconteceu comigo uma coisa interessante, na época do Collor, eu trabalhava aqui no SBT, e eu cobri o TJ Interior, e o famoso Aqui Agora, vindo da IPTV, com imagens todas padronizadas e tal, e de repente fomos fazer o piloto para o Aqui Agora, que mudou completamente, radicalmente a questão de imagem, né? Porque o Aqui Agora era tudo que a gente não podia fazer, e a gente começou a fazer. Mas na época do Collor, eu fui na Embratel para passar a matéria, e o pessoal da Globo também. Não havia o link na própria emissora, tinha que ir lá na Embratel. E eu mandei a minha matéria, o pessoal da Globo mandou, e a Embratel confundiu na hora de colocar os patches. E a minha matéria do SBT foi para a Globo, e a Globo foi para o SBT. Foi uma confusão que vocês não têm ideia. Nossa, olha isso na época, né? Nesse momento, né? Hoje a gente faz com celular para qualquer lugar, Verdade, né? Mas essas coisas são engraçadas, né? A fotografia, eu acho que não sei se mudou muito a linguagem, mas a questão de imagem mudou completamente. Do Aqui Agora para frente mudou completamente. Então ninguém melhor do que o Newton Barbosa para falar um pouquinho dessa mudança aí. Se houve uma mudança, como é que é o olhar agora, Newton? Olha, a informação continua aí. Da mesma forma, a gente tem que ir lá e buscar a informação. O peso jornalístico de uma imagem está exatamente na informação que ela contém, que ela carrega. Né? E a grande briga do repórter fotográfico, hoje fotojornalista, né, com o pessoal de texto, é eliminar o texto. A gente sempre buscou isso, derrubar o texto de qualquer forma. A foto já diz tudo, né? Isso. Um bom texto tem que responder pelo menos as 5 perguntinhas básicas, né? Quem, quando, onde, como, por quê. Né? E quando a imagem fotográfica traz essas informações, não precisa ter texto. Né? É o verdadeiro fotojornalismo. Então, a maneira de procurar talvez tenha mudado, porque hoje todo mundo é fotógrafo, todo mundo tem um celular, tudo se fotografa, tudo se posta, não é? Todo mundo é cinegrafista. Né? Hoje a tecnologia trouxe a facilidade, né, de mostrar, de publicar. Na nossa época, não.
como o Braga disse. Eu tenho prazer, na verdade, de viver todo esse processo, toda essa evolução, né? Desde a época em que se preparava a química no laboratório para revelar o filme, para revelar o papel fotográfico, né? Levar para o editor escolhia a imagem que ia, aí colocar uma retranca, né, Zé Mário e Fernando, acho que o Joel passou um pouco por isso também, né? Pegava a imagem, colocava atrás, né? Página 3, foto 1, né? Isso era fantástico. Essa, não digo magia, mas a maravilha de ver a imagem brotando, e a imagem que você olhou, viu, essa que eu quero. Vai lá e pega essa imagem. Por falar em imagem, eu pedi para a Jane para me falar, que a gente está falando de Ribeirão. Vou pedir para vocês assim, posso, né, Jane? Qual a imagem que te vem à cabeça sobre Ribeirão? Eu quero falar da minha. Primeiro, trólebus. Quando fala Ribeirão, eu lembro do trólebus. Depois, eu não sei se foi o Gasparini ou o Nogueira que fez isso. Depois eu gostaria dessa informação. Nogueira. A outra coisa foi aquele vendaval que teve em Ribeirão. Isso não sai da memória mais. 14 de maio. A campanha do Collor. Então essas imagens ficam... Mas tem uma imagem muito gostosa que eu lembro, que é da Dom Pedro com um canteiro no meio. Então eu gostaria que vocês falassem sobre as imagens que vêm à memória de vocês. Olha, uma imagem que eu sempre carrego e procurei colocar nas minhas imagens também, Pedro II. O Teatro Pedro II ficou aí, depois do incêndio, ficou abandonado por muito tempo. Ficou em ruínas, e eu tenho imagens para mostrar isso. Aliás, você tem um arquivo, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. O Joel, bem lembrado aqui hoje, falou, e gostaríamos, porque isso é a história, né, Newton? É importante falarmos, você com esse cuidado. E depois passar a palavra também para o Zé Mário e falar também da imagem do Botafogo, ninguém melhor do que o Braga, que é ali da Vila Tibério, né? Daquele caminhão passando na Vila Tibério, e os botafoguenses todos na época do Zé Mário, né? A gente pode também relembrar. Mas só no seu raciocínio você terminar, e o Zé falar também dessa importância. Porque hoje em dia, e vocês me corrigem, com essa facilidade de telefone, as fotos, mas não tem mais aquele cuidado, a família de sentar e folhear um álbum de fotografia. Isso é muito prazeroso, coisa que você não vê, é raríssimo. Inclusive, Jane, a família ribeirão-pretana podia se movimentar um pouquinho mais nesse sentido, de buscar história. Hoje nós temos poucas pessoas que cuidam dessa história. O fotojornalista é aquele que mostra o dia a dia da cidade, o cotidiano da cidade, em todas as áreas, da infraestrutura, saúde, educação, cultura, né? A gente está se perdendo, né? A gente chegava de manhã no jornal, ia pegar a pauta e estava lá uma reunião tal, como o Fernando Braga falou agora há pouco, né? A gente fotografava tudo. E onde está, o que aconteceu com o arquivo fotográfico do Jornal Diário, do Jornal Cidade? Onde anda? É uma história. O problema, só entrando, claro. O problema que eu vejo muito é assim, o fotojornalismo profissional, ele tinha um cuidado com a notícia. Com a notícia e com a história que ele tá retratando. Hoje se gera milhões de imagens, mas elas são geradas pulverizadas na população. No jornalismo, não. Você canalizava isso para um jornal, para uma rádio, para uma TV, as imagens, e ficava tudo ali. Então, se você quiser buscar daqui a 50 anos alguma coisa que aconteceu hoje, você não vai encontrar isso, talvez, nos jornais, no impresso, em nada. Por quê? A população, eu vou contar um detalhe simples. Eu estava dando aula de fotografia na praça, meus alunos fotografaram a praça, e aí uma semana depois, um professor, colega meu, chegou e falou: olha o que fizeram, cortaram a árvore do táxi em frente ao teatro. Não sei por que cortaram, se ela estava doente ou não, mas, ou seja, é uma árvore histórica ali, aquela árvore grande que tem em frente uma figueira. Exatamente, em frente à biblioteca. Não tem mais a figueira, ou seja, quem fez aquela imagem da figueira já contou uma história, só que essa imagem está na mão de celulares. E como é que você resgata essa imagem depois? Não consegue, porque ela não está canalizada num processo impresso ou numa TV, ela não está canalizada nos órgãos oficiais de contar histórias,
que a nossa função é contar a história e documentar e registrar isso eternamente, né? E serve como alerta também. Há tempo já que eu não tenho conhecimento do arquivo fotográfico da prefeitura. E o Zé Mário teve por um bom tempo lá também, né, Zé? Você também passou por lá. Sim, tem todos nós, né? Eu passei. Todos vocês, é verdade. Tem um arquivo fotográfico riquíssimo lá e está se perdendo. Se não correr, não sei se estão fazendo alguma coisa finalmente. Mas o que você acha, Zé Mário? O que você fala disso? É engraçado, porque isso foi a preocupação na época. Quando eu entrei para trabalhar na prefeitura, eu era muito novo. Eu entrei e já comecei a trabalhei com uma pessoa chamada Luiz Augusto Michelazzo, que é uma pessoa conhecida, e o Michelazzo era fotógrafo, ele mudou de setor e eu fui promovido. Eu tinha passado num concurso e fui lá, comecei a trabalhar de fotógrafo. E o Michelazzo me ensinou o seguinte, você não discute, eu sou mineiro, vim de Minas Gerais, de Passos, ele falou, você não discute, você obedece, você fotografa tudo que eu mandar, ou que eu falar, ou que o prefeito pedir. A gente saía, quando saía a agenda do prefeito, saía aquilo que a gente teria que fotografar. Aquele não roteiro, tinha que discutir, de e a gente fotografava tudo e guardava. Era tudo guardado. Depois, quem veio depois de mim deve lembrar, tinha uns envelopes lá, com os negativos. Era negativo assim, mas... E a gente fotografava tudo. E isso depois continuou por um bom tempo. Eu sei que depois que eu saí, em 78... tanto é que a gente tem registros da época que trocou de prefeito, o Gasparini continuou, a gente tinha registro, e é engraçado até porque há um tempo atrás, há alguns anos, o Nonino fez uma matéria para o jornal Enfim, meu jornal. Que depois nós vamos mostrar também, que tem 100 anos, e aí o filho do Gasparini, o Júnior, Gasparini Júnior, como foi a história, e o Nonino precisava de umas fotos do Gasparini. Aí eu vim aqui no gabinete para escolher as fotos. Boa parte das fotos tinham sido feitas na época que o Gasparini era prefeito lá, e ele tinha guardado isso, porque isso é um negócio importante. Claro, assim como tem foto do Nogueira que circula por aí, que são da minha época. Então, e tem coisas que a gente passou e que foram desaparecendo. Às vezes eu vejo uma foto e falo, peraí, essa foto aqui, não sei não se essa foto não é minha. Olha, porque a gente não tinha o hábito de acreditar. Outra coisa, na minha época, a gente não acreditava foto. Uma pessoa que me ensinou a exigir que se botasse o meu nome nas fotos, chama-se José Hamilton Ribeiro. Certo. Que eu fui trabalhar no jornal O Domingão, e o Zé Hamilton era uma espécie de editor e repórter. É o Zé Hamilton Ribeiro, famoso. Certo, conheço. E aí eu comecei a fotografar junto com ele, e eu saía para fotografar. Chegou um dia, ele falou assim, por que eles não acreditam seu nome nas fotos? Eu falei, o que é isso, acreditar? Ele falou, tem que botar seu nome nas fotos. Eu falei, mas o Benito não põe, Benito era o dono do jornal. Benito Valenze, que fez história em Ribeirão. Aí eu falei, Benito, o Zé Hamilton falou que você tem que pôr meu nome nas fotos. Ele falou assim, mas como assim? Se ele mandou, vamos pôr. Aí a partir daí, eu passei a exigir o crédito. Isso foi uma corrente em Ribeirão, né, Fernando? Porque não era comum, né? Só o Jornal Diário que punha que tinha sido onde o Zé Hamilton passou. E isso foi valorizando, e a gente começou a achar que aquilo... E o nosso trabalho, que era interessante, eu sempre achei o trabalho do fotógrafo extremamente interessante. Eu, quando fotografava, e até hoje eu ensinava isso na Bauhaus até há pouco tempo, a fotografia tem que ser um registro que você trouxe lá do fundo... da alma, né, alma, e que você sabe que aquela foto vai contar uma história. Então eu tive algumas passagens de algumas fotos interessantes assim que eu fiz, né? Eu lembro que em 78 o Botafogo disputou, não sei que Campeonato Paulista com São Paulo, lá em São Paulo, no Morumbi, e eu fui lá fotografar. Foi um jogo histórico que está em todos os livros aí. Eu fui lá e fotografei, estava presente no dia do jogo. E assim, coisas, por exemplo, que hoje não tem a menor importância em Ribeirão, que eu cansei de cobrir, era um come-fogo, né? Que além de ser um jogo de futebol, era Parava Ribeirão Preto, né, Zé Mário? Era um campo aberto Parava de guerra. Ribeirão Preto, né? Dentro do campo, a gente que estava cobrindo, era uma coisa assim, aquela coisa de o técnico quase avançar no outro, o jogador querer bater no outro, aquelas coisas de bastidor, né? Uma vez, até eu fotografei, fiz uma série de fotos que depois saiu no jornal, que teve um jogo Botafogo e Comercial, chegou uma hora, o Botafogo estava ganhando, aí fez um gol, depois fez mais outro, e estava caminhando para o terceiro, talvez. Aí o Alfredinho, que era o técnico do Comercial, falou, cai!
e foi caindo, todos os jogadores foram caindo, você olhou no campo, tinha caído uns 8, já lembra disso? Não podemos esquecer do programa de rádio, do famoso Balanga Bis, que o Coraúce descia até o Ribeirão aí, e tinha uma audiência tremenda. Era, então essas bem coisas lembrado, assim que a gente tinha, e a gente viajava, às vezes eu cobria futebol fora, você viajava a noite inteira de ônibus, chegava, não tinha, o jogador ia de avião, você ia de ônibus, e chegava lá e cobria e voltava, e a gente cobria realmente tudo, entendeu? Então, por exemplo, a fotografia era uma coisa pensada e estava na cabeça da gente. Quando a gente chegava no jornal de manhã, você ficava lá, só tinha telefone. Então você ficava lá esperando um evento qualquer para poder cobrir. Aí alguém telefonava, você saía correndo, esperava, a gente esperava que fosse uma coisa, sabe, muito relevante, às vezes nem era. Às vezes era uma inauguração de um orelhão, mas vamos lá fotografar. Essa era a vida E isso foi muito importante para Ribeirão, porque Ribeirão é uma cidade, das cidades aqui da nossa região, é uma das cidades que tem esse registro. Inclusive eu faço aqui uma crítica ao MIS, né? Eu faço uma crítica ao MIS. O MIS, ele tem o ferramental, ele tem todas as condições. Toda a estrutura, ele foi uma boa ideia. O MIS realmente foi uma boa ideia. Só que se você for lá no MIS, eu mesmo já cedi coisa para o MIS, e você vai descobrir uma coisa horrorosa. Não tem nada organizado, não tem nada catalogado, nada. Corre-se o risco de perder o que está lá. Puxa, que lá pena. Tem coisas muito boas, assim como perdemos em vários lugares. Verdade. Eles falaram aí no Diário de Notícias, depois o Diário de Notícias foi comprado pela UNAERP, né? E tinha o Diário de Notícias do período, que é uma época que eu fui sócio, depois ele foi para a UNAERP, depois a UNAERP fez um jornal importante em Ribeirão, que era semanário, né? Que era o Jornal de Ribeirão. E está tudo sumido, né, Fernando? Eu não sei onde que isso aí está. Eu tenho uma parte do jornal. Eu tenho uma parte das imagens. Do acervo, que bacana. Isso. Quando eu saí de lá, eu saí do Jornal de Ribeirão, então o Jornal de Ribeirão, para ir para a Folha de São Paulo. O fotógrafo que me substituiu falou, vou jogar aqueles negativos todos fora. Falei, não faça isso. Né? Falou, vou jogar. Falei, então jogue no meu lixo. Peguei o material, escaneei tudo que eu pude e está à disposição aí hoje. Que bacana. Agora só para completar, veja você, o Nilton está aqui. Só que isso aí é que eu faço de novo a crítica ao MIS, né? Alguém procurou o Newton para saber, entendeu? Catalogar, catalogou buscar, e levou, ou emprestar, ou doar. Isso precisa ser preservado. Então tudo isso que nós estamos falando aqui, uma cidade do porte de Ribeirão, ela tinha que ter uma memória organizada, né? Eu acho que resgatar aí essas informações. O Barbosa é um cidadão muito importante para essa história pelo seguinte, ele não só fez isso nesse jornal, ele também fez isso nos arquivos da Folha. Porque ele se preocupou com os arquivos que a Folha ia levar para um centro lá em São Paulo e ia jogar fora ou colocar fogo. E olha, fez aqui nos arquivos da Câmara Municipal também. A mesma coisa. Ou seja, ele é o nosso... como é que fala quando você cuida do acervo? Uma lenda viva, ele é o cara que mais se preocupa com essa história fotográfica do... Esse cuidado, né? Tem um detalhe. Isso precisa ser colocado... Um certo dia eu estava aqui, a redação era lá em cima, eu estava lá tentando organizar parte desse arquivo. Aí chegou o nosso diretor, o Sérgio, falou, que é isso, Nilton? Eu falei, meu arquivo, deixa eu ver. Falou, olha, fazer exposição disso. Eu falei, não vou. Vai fazer exposição. Foi lá e falou com o presidente. No dia seguinte o presidente estava me cobrando. Que bacana. Aí eu imaginei que fosse aí durante um bom tempo, né, essa exposição. Eu imaginei que fosse aí umas 20 fotos, né? Uma boa exposição, 20, 30 fotos. Temos até aqui atrás. Selecionei, fiz uma seleção para sair uma outra seleção na visão deles. Né? O Sérgio chegou lá e falou, não, todas, 90 fotos. Eu falei, você está aí doido? Olha 90, vamos fazer todas. E hoje está aí... Hoje não Serginho vai mostrar, inclusive, umas agora para vocês, telespectadores, se deliciar, que é aí quando pegou fogo, né? Pegou fogo, e já aquele gosta, inclusive.
É uma das. Vou mostrar aqui, ó. Joel, a fresta de luz aí, ó. Ah lá, Fresta de Joel. luz, né? Olha aí. Tá Ela está. Olha o olhar aí, da fotográfico. sociedade aí, ó. É, uma fresta de luz no porão, né? Da sociedade. Isso, da sociedade. E Na olha época só como é era, muito né? próximo, né? Assim, porque o jornalismo, ele é uma fresta de luz. Isso é muito recorrente na história de Ribeirão Preto. Só houve mudanças em Ribeirão Preto quando o jornalismo interviu. Exatamente. Só houve grandes mudanças em Ribeirão Preto, cobrança, enfim, cobra os meios, como o Zé Mário. Zé Mário fez agora do MIS. Claro. É necessário que cobre. Essa não voz é tem uma que questão ser crítica ouvida, política, né? mas é uma questão de memória da cidade. Se nós não temos um acervo e não temos ninguém que cuida desse acervo, como vão ser as futuras gerações de Ribeirão para saber o que Sem aconteceu, história, sem né? história, Sem né? história. Eu aprendi com essa exposição Máquinas de História, né, exatamente o puxão de orelha que o Sérgio me deu. Você tem que expor isso daí. Você tem que mostrar para a sociedade. Claro. Não pode engavetar. História engavetada não serve para nada. E a história tem que causar uma reflexão para que tenhamos dias melhores. É verdade, Né? é verdade. Então- Você tem muita razão nessa colocação. Aliás, eu queria sugerir, já que você está sugerindo do MIS, a Feira do Livro podia ter uma exposição de fotografia, porque quantos alunos de vão Ribeirão, lá, da não história, é? desse contexto. Então vai a minha sugestão aqui para os Claro, presidentes dos da jornais, feira, dos 5 porque grandes jornais. a exposição do Nildo, que é Marcas da História, com certeza está à disposição. E eu creio que vocês, que têm também um acervo aí, eu creio que seria o palco ideal para a população, já que todas as escolas vão lá, né? Exatamente. E o Braga ia mostrar, inclusive, no seu jornal, que é o Jornal da Vila, Braga, vamos mostrar também os créditos. Quando o Zé Mário estava falando de creditar a foto, você teve esse cuidado, você tem esse cuidado também, como Sim, fotógrafo, como jornalista. Mas eu queria mostrar, na verdade... E mostrar uma foto, É qual uma foto da época do Zé Mário, lá Não, Zé Mário? Olha só. do Arte Nogueira. É aí, ó. Que tá fala aí. do Pavanelli, né? Uma foto que essa foto foi da assessoria, da época dele. Da época sua lá atrás, né, Lá Zé? atrás. Olha só. Só uma ilustração, né? O Zé Luiz Pavanelli, que hoje é nome de rua, era uma figuraça, braço direito do Nogueira, braço direito a ponto de... tinha um problema numa secretaria, ele ia lá, botava pano quente e voltava. E agora? Vai fazer aquilo. E Ele foi a era o pessoa salvador ali na época. E foi a pessoa que trouxe para Ribeirão, que ele era o presidente na época, de uma coisa que foi revolucionária, que são as casas populares, que foi a Coab quem trouxe. Ela montou, o Pavanelli inaugurou o Castelo Branco 1, Castelo Branco 2 e fez o projeto dos outros, e que isso era uma verba que vinha do governo federal para a prefeitura fazer casa popular. Isso aí é o José Luiz Pavanelli. Olha só, e bem lembrado, Uma pessoa né? que está no jornal do Fernando Braga. Olha só, Braga. que Eu gostaria de delícia. falar que no Jornal da Vila a gente faz um resgate da Vila Tibério, né? Sim. Das coisas da Vila Tibério, das pessoas. E eu recebo alguma coisa assim, acervo de foto. E eu recebi, voltando ao assunto do MIS, eu recebi um filme em 16mm. Esse filme era sobre a construção de uma escola, só que no meio do filme tem um enterro da Sinhá Junqueira. Olha, isso é histórico. É histórico. Mostra o funeral, mostra o cortejo passando em frente ao Pedro II, chegando até a catedral, depois a missa na catedral com o bispo abençoando, depois indo para o cemitério. Eu doei para o MIS, só que com uma condição. Eu queria que eles restaurassem o filme, porque o filme ainda está cheirando muito ácido acético, né? Vinagre, né? Está cheirando. Tem que tá ter esse forte. resgate aí. Teria né? que ter um processo de limpeza e um processo de digitalização. Tem um nome próprio, assim, mas seria digitalizado e tornar público, né? Que é um bem da cidade, da história da cidade. O que aconteceu? O filme está comigo até hoje. Não fizeram isso. Não, eles não. Olha, não Zé, têm interesse. essa diferença, né? Só falar uma coisa aqui Pode, em relação fica à ao vontade. MIS. Para não pensar que essa é uma crítica vazia, é o seguinte, o MIS está parado. E eu cedi ao MIS há um tempo atrás, eu tenho a coleção do jornal Enfim desde 1993. E eu tenho lá registros, por exemplo, na primeira edição do jornal,
E eu cedi uma série de jornais, peguei um arquivo, fui lá e cedi. Na época o secretário da Cultura era o Maraca. E eu fiquei sabendo que esse material está jogado num canto lá, não sei onde. Jogado e vai se perder se não tiver esse cuidado, não é, Zé? Daqui a pouco a pessoa não tem nem como consultar. Se aparece, porque o jornal meu hoje, enfim, por ser um jornal de 25 anos, ele começa a ser objeto de pesquisa. Então tem gente verdade. que nós temos inclusive aqui, vamos mostrar. Então as pessoas vão lá Serginho consultar, pode me ajudar ver aqui? A primeira edição, aí vai contar a história do fulano, do ciclano, de alguém que acabou de morrer. Nós estamos mostrando inclusive aqui, viu, Zé Mário? Nós tivemos um caso recente que foi em relação ao Divo Marino. Professor Divo Marino, que morreu não faz muito tempo. E ele, não sei se vocês sabem, ele foi, não era cartunista que falava, era chargista, caricaturista do Enfi por um período. Então a família dele procurou o jornal para poder pegar aquelas caricaturas, o resgate, né? E fazer uma exposição depois disso. Então o jornal está lá à disposição, mas esse que eu entreguei no MIS, eu fiquei sabendo que está lá do mesmo jeito. Que judiação. E assim isso... Agora eu gostaria de fazer contar uma coisa curiosa. Eu ganhei, eu não quero falar o nome da pessoa, lá do Verdade. Eu ganhei os negativos do Verdade. Olha que delícia. Eu tenho uma caixa, e precisa ser digitalizado, né? E precisa ser selecionado também. Tem história, né? Tem o jornal história. Verdade então, chegou foi até mim também. Um dos jornais, olha só, e que quando a gente começou aqui no início, eram 5 jornais. 5 jornais diários. Era o Diário da Manhã, que é o mais antigo, a Cidade, que pela ordem cronológica, né? O Diário da Manhã, depois a Cidade, depois Diário de Notícias e depois o Diário. E um que ficou por pouco tempo, 3 anos, né? O Tribuna de Imprensa. Diário, né? Nós estamos falando de diário. Depois tinha outros semanais, né? Ao pessoal da Rádio Colorado, né? E do Cardoso, do Grupo Cardoso. O Diário da Manhã, ele ficou até 70, mais ou menos. Mas ele era de 1890. Olha só, uma história, né, Fernando A Cidade Braga? era de 1905. Nossa. Então, e depois veio outros jornais também, né? Sim, aí depois veio a Tribuna. A Tribuna. Outro período importante foi a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, durante por um período, ela teve um caderno. Circulou aqui, né, em Ribeirão Preto, um caderno especial, Ribeirão, né? Ribeirão e região. Depois tivemos o Verdade, que era semanal, depois passou a ser diário, né? Passou a ser diário. Ele começou em 91. Semanário. Abril. 1º de abril, né? O dia da mentira com o nome Verdade, né? Foi Mas olha, foi um trocadilho. Se nós transportarmos para daqui 50 anos, você vai ler a sociedade hoje através desses jornais. Por quê? Era um jornal elitizado, o outro era um jornal de camada. O Verdade era um jornal muito popular, porque ele conversava com a população mais baixa. A linguagem do jornal era uma linguagem para aquele leitor entender. Por exemplo, teve uma época do plano Collor, algum plano, que o Verdade fez uma matéria traduzindo o plano na linguagem para que o leitor dele entendesse o que ia acontecer com o dinheiro dele. Essa era a função do jornalismo. Então, a Folha vinha com uma narrativa, né? Mais elitizada, e o Jornal Verdade, eu estou fazendo popularmente, mas todos os jornais tinham essa responsabilidade, né? Cada um conversava com o seu público, com o seu leitor. Então, daqui 50 anos, as pessoas iam entender, por exemplo, o que acontecia na periferia de Ribeirão Preto. Vai lá no Verdade, entendeu? Até uma crítica assim, aos grandes jornais que tiveram esses 4 jornais diários, fora o Verdade, que não cobriam os bairros. Eventualmente fazia alguma materinha, Vila Tibério, Campos Elísio, mas não tinha. Por exemplo, o Jornal da Cidade fazia um caderno de bairro, mas não tinha o cuidado do dia a dia do bairro. Era uma vez ou outra, quando tinha uma situação. E tinha o forte, que eram os classificados, ponto. Sim. O resto, vamos falar entre aspas, né, não é resto, mas as demais matérias não tinha esse cuidado de bairro a bairro. Depois, por um tempo, um período, entrou ali o Jornal do Bairro e tal, mas perdurou por um período pequeno também, né, Braga? Caderno mais pitoresco, né? Isso, seria exatamente. Um aspecto pitoresco. Vou fazer uma observação em relação Claro, Zé. Nos jornais que eu trabalhei, que eu cobri, na época, o foco do jornal era o foco da televisão hoje.
era o factual 100%. 100%, Tanto é que você decidia a edição de amanhã, hoje, às vezes 5 horas, 6 horas, 7 horas da tarde, porque você esperava acontecer, né? Houve casos, inclusive, de a gente e sair para fazer uma matéria, e a matéria, a gente não sabe como que seria a matéria, não sabia, e aí você esperava o desenrolar da matéria, aí ela virava a capa, no dia seguinte ela era, o jornal era o jornal mais vendido do dia. Verdade. Então era o factual. A gente sentava na redação e ficava esperando. Evidentemente que tinha um outro pedaço do jornal que era feito com a gente chamava de repórter setorista, né, que era o que passava nos lugares, e por último tinha os artigos de fundo, que era uma coisa, quando não tinha nada, você punha um artigo de fundo. Então o jornal fazia o papel que faz a televisão hoje, o papel que faz a internet. Então acabava acontecendo tudo, se não tivesse um acidente muito forte, um incêndio, uma coisa pesada na Vila Tibério, ninguém nem ia para a Vila Tibério, né, Fernando? Ficava por aqui. Então tudo era coberto nesse ritmo, né? Então, e a gente fala-se muito em Vila Tibério, porque era um dos bairros tradicionais à época, né? Então, não é, Fernando? Sim. Me corrija se eu tiver. Campos Elíseos, Vila Tibério, e depois começou a surgir os outros bairros, né? Então, eu tenho dificuldade, assim, quando eu vou pesquisar algum assunto referente a Vila Tibério, né, que é o meu caso específico, eu tenho dificuldade, assim, nem sempre você encontra né? Assim, eventos que foram registrados, sabe, assim, é uma falha da época, né? E histórias de vocês, assim, queria que, antes de encerrarmos esse bate-papo, que vocês falassem, como o próprio Sérgio colocou aqui, que vem na memória. O Sérgio já colocou algumas dele, que é o trólebus de Ribeirão mesmo, para a gente encerrar aqui esse bate-papo hoje, falando de Ribeirão, das histórias, o que marcou para você, Barbosa, não só em matéria jornalística, mas em fotografia. O que você registrou, que você falou assim, Ribeirão Preto está no meu coração? Eu posso voltar a ressaltar essa questão do Pedro II, né? Teatro Pedro II, e hoje, se eu não me engano, é o terceiro melhor e maior teatro do Brasil, né? Se não me engano. Eu acho que é o terceiro, né? Uma maravilha hoje da arquitetura que acabou sendo preservada graças à representatividade que tinha a cidade na época, né? A cidade abraçou essa história, né? Exato. E cobrou mesmo das autoridades, né? Exatamente. E tem que ressaltar o trabalho dos fotógrafos, né? Que traz a história todinha para hoje. Se a gente tem como pesquisar alguma imagem, né? Acho que os fotógrafos tiveram um peso e tem um peso enorme nisso. Através da fotografia. Exatamente. Né? E, inclusive, a Câmara Municipal preserva seu material, né? Está aí à disposição. Bacana. Zé Mário? Bom, eu tenho uma história muito particular com o Ribeirão, né? Eu sou de Minas Gerais, de Passos. Desculpa, eu descobri que nós somos quase conterrâneos, porque eu sou de Itaú de Minas. Aí, né? É vizinho meu. É Minas Gerais inteira. E a minha história é uma história, a história de Ribeirão se confunde com a minha história, porque na realidade a gente veio para Ribeirão para estudar. Eu morei na roça, lá em Minas Gerais, depois mudamos para Passos, no município, depois eu mudei para Ribeirão. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu tinha que estudar, né? Tinha que estudar e que tinha que trabalhar. Por acaso eu acabei trabalhando num foto, antigamente chamava-se foto, era um estúdio, de um japonês, e aí ele achou que eu levava jeito, me ensinou a preparar o líquido para revelar a foto, que ninguém sabia, japonês não ensina, né? Não ensina, é verdade. E eu comecei preparando o revelador. É complicado. Né? Não, era o Zé Ishimoto. Tinha uma foto aqui na General Osório. E aí eu me interessei pela fotografia e eu era muito cuidadoso no laboratório, eu não fotografava. Só que eu aprendi, ele era muito meticuloso, o cara fazia um retoque de 3x4, que era uma coisa absurda. Ele redesenhava o cidadão. E aquilo foi me fascinando, eu fui ficando interessado. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu fotografar, aí eu misturei um pouco dessa história, e o Michelazzo, inclusive, que é uma figura, Luiz Augusto Michelazzo, quando eu entrei lá na prefeitura, eu entrei para revelar fotografia. E ele era o fotógrafo. Aí chegou um dia, ele falou assim para mim, falou, ô mineiro,
você faz foto muito melhor do que eu, tô com vergonha. Porque aí ele até o prefeito Nogueira, ele foi lá e falou pro prefeito, falou, ó, o Nogueira estranhou a qualidade das fotos, aí o Michelazzo falou, mas isso quem tá fazendo é o menino que tá lá. Ele falou, mas ele faz melhor que você, né? E aí o Michelazzo, quando me passou o bastão, falou, ó, você vai fotografar, ele me ensinou a usar o equipamento, que era uma Nikon, né? E aí eu comecei a fotografar e aí eu peguei essa ideia. Então toda vez que eu sempre fotografei, até isso, até para os meus alunos na Bauhaus, eu dei aula até pouco tempo, passei pelas escolas de Ribeirão, usei isso como para dar aula, né? Eu sou professor, né? Acabei fazendo mestrado, acabei estudando, e a minha referência em fotografia é o seguinte: todo fotógrafo é um contador de histórias, ponto. E quanto mais profundamente você for na história, mais vai ser valorizada essa imagem sua. Isso está por aí, né, Joel? Joel, o Fernando, todo mundo sabe. Verdade. O Fernando, às vezes, ele publica fotos lá no Facebook, lá, e fotos da nossa época, fulano, ciclano, beltrano. Então, isso faz parte do trabalho do fotógrafo. O Newton também, a gente trabalhou junto, né? E eu acho que o que eu trago de Ribeirão é isso. Ribeirão foi o meu... quando eu cheguei aqui, eu me modifiquei completamente. E a história de Ribeirão, o que é fascinante em Ribeirão, é que ela é uma cidade que anda sozinha. Eu falo isso para as pessoas, como assim anda sozinha? Eu falo, Ribeirão está um caos. Todo mundo o prefeito está reclamando, os vereadores estão reclamando, ciclano está reclamando, aí você tira o foco, você para de olhar nesse bolo que está aqui, você olha do lado, a cidade está andando. Verdade. Entendeu? Aí você fala assim, mas tem coisas históricas acontecendo, como é que pode? Você resgatou uma... E aí você vai num pedacinho, aí você acha uma história que não deixa a cidade morrer, verdade, entendeu? Você tem razão. Então a cidade é uma cidade magnífica, né? Ribeirão é uma cidade que realmente ela tem essa característica, né? Quando você imagina que está tudo errado, de repente a coisa vai embora. E é uma cidade que tem essa força, né? Por isso que... E ela tem uma história muito bonita. Ribeirão tem uma história muito bonita porque ela tem muita coisa, e aí entra essa parte da imprensa que a gente estava falando até agora. Durante o tempo que eu trabalhei, por isso que aquela hora eu falei de 50 anos, a imprensa era uma coisa muito viva, muito forte. E eu sinto que ela está devagarinho, ela está diminuindo o ritmo, mas eu sinto que Ribeirão é uma cidade que pulsa diariamente, e tem muita gente fotografando, tem muita gente fazendo, e a história da fotografia em Ribeirão, ela é muito importante, que ela se mistura com a história da cidade e com a história do jornalismo. Que inclusive exporta fotógrafos, inclusive para a guerra, né? Que vamos falar já. que é o nosso Joel encerrando aí, mas primeiro Braga falando aí dessa importância, desse olhar, e que te marcou também em Ribeirão Preto. Olha, Braga. Assim, na infância, o Luiz Pereira, o estádio Luiz Pereira, até tem fotos do Tony Miyasaka, que a gente tem que lembrar dele, claro, que eu acho que é importantíssimo. Ele importantíssimo na história da fotografia. Todos nós, professor de todos nós. Verdade. E o Luiz Pereira tinha uma coisa curiosa. Ele, à noite, quando inauguraram os refletores, imagina assim aquele bairro com aquela luz amarelinha assim, e na quarta-feira aquela luz branca explodindo no céu e o pessoal gritando lá. Era um imã assim, para a molecada que corria para lá, sabe assim? Então era uma atração natural, né? Então essa imagem eu tenho, Ribeirão, assim, do Luiz Pereira. Desse abrir aí. Agora eu gostaria de ressaltar que Ribeirão não sabe explorar os seus pontos turísticos. As Sete Capelas é um ponto que poderia ser nacional, sabe, de peregrinação, no início eu falei até para o Zé Mário, que eu citei as Sete Capelas. As Sete Capelas é uma referência religiosa e também arquitetônica, um lugar bonito. Todo esse olhar, né? Esse olhar. E Ribeirão não sabe explorar isso aí. Sabe assim, nós... Deixa eu só depois uma curiosidade sobre as Sete Capelas, né? Vocês sabem quem que construiu as Sete Capelas? Não. Sabe, não? Foi um padre, né? Não, Antônio Palocci. Pai do Palocci. Pai do Antônio. Antônio Palocci, eu não sabia.
projeto é dele, olha só, tá vendo? Porque ele era o artista plástico na época. Na época ele era o artista plástico, é isso? Professor Palocci. O professor Palocci, que é pai do Antônio Palocci Filho, ele na época que eu trabalhei na prefeitura, ele trabalhava na Escola de Belas Artes da prefeitura. E ele era tudo que se fazia de arte e cultura, projetista ali. Era ele. Então o projeto das 7 capelas, as 7 capelas era uma pedreira, foi abandonada, então fizeram as 7 capelas. Olha que interessante. Ainda bom, tinha né? um Instituto de Belas Artes, né? Hoje nós não temos. Nós temos a escola, né? Tem A escola escola. na UNAERP e escola de Da UNAERP, educação artística. Mas não da prefeitura. Não, a prefeitura tem uma escola. Tem? Ah, tá. Tem uma escola lá. Mas é infantil, né? É infantil, mas na época não É a era escola de infantil. arte do museu. Na época foi, pra vocês terem uma ideia, passou lá Não pela é a escola de arte nessa do época museu, do não Palocci, É uma passou o escola de Vacarini, arte, sabe? Passando Vacarini. Passando Vacarini. Uma passou referência por lá. também, né? E eu, na época que eu era fotógrafo, eu frequentava aquele pedaço ali, né? Porque O Amêndola também, acho que passou lá. Passou. O Amêndola. Falamos agora com o Joel, terminando essa entrevista, esse bate-papo para lá de gostoso, descontraído, sabendo um pouquinho das histórias de Ribeirão Preto. Como disse o Barbosa, e para nós o Newton, né? Para vocês Barbosa, exportando aí para a guerra. Joel, conta um pouquinho essa sua história rapidamente aí, para a gente Eu vou encerrarmos sintetizar, esse mas eu bate-papo. queria cometer uma indelicadeza com meus colegas, porque dessa turma eu sou o mais novo, então eu não tenho muita história de Ribeirão para contar. Mas Mas tem histórias eu atuais queria falar duas agora coisas de Ribeirão também. Preto, que são duas histórias, uma triste e uma feliz. Que a triste é que eu comecei no jornalismo, no Verdade, mas eu comecei cobrindo o Vendaval, que foi um momento muito triste da cidade. Que foi o que o Sérgio no início falou, que marcou Isso. um pouquinho Também a minha história dele. aqui. Eu tenho a minha história marcada pelo início profissional nesse período. E depois, a inauguração, que já é uma linha que o Barbosa, que eu tenho até muito orgulho, o Barbosa é o que me colocou na profissão, a inauguração do Pedro II. Então são dois pontos que eu fiquei, que dá orgulho, né? A gente precisa ter orgulho. Eu não sou de Ribeirão, mas como eu disse, todos nós temos um berço, né? E meu berço é Ribeirão Preto. E aí quando eu vi a inauguração do Pedro II, eu achei aquilo fantástico, porque quem dá valor à cultura, quem dá valor à história. E quando eu fui cobrir a inauguração, o Barbosa estava de folga, ou ele entrou na parte da manhã e ficou para eu cobrir. Não foi? Eu tinha acabado de sair da Folha. Você tinha saído da Folha? Não, Você estava de férias, Barbosa. Estava de férias. E, Foi no dia 18 de maio de 96. E eu fui 1996. cobrir. E eu já fui com essa mentalidade. Gente, eu estou cobrindo uma coisa histórica, porque é a reinauguração de um teatro que ficou muitos anos apagado, e que isso é um canal de cultura muito importante para a cidade. Então são dois momentos que eu tenho muito prazer em falar, né? O outro foi por conta de uma questão triste. E aí toda vez que eu estou fora, falando um pouco da minha experiência fora de Ribeirão Preto, a minha referência é Ribeirão, né? Você volta sempre. Não, eu nunca, na verdade, as pessoas... Deixou, eu né? nunca saí de Ribeirão. A minha família mora aqui, sempre morou aqui, meus filhos nasceram aqui. Inclusive, as pessoas, você está falando do Sinhá Junqueira, o velório, muitas crianças nascem no Sinhá Junqueira e sequer sabem quem foi Sinhá Junqueira, né? A dona Isso Sinhá é uma coisa Junqueira, importante. Então, e a minha referência sempre foi essa, assim, eu já cruzei o oceano várias vezes, enfim, fui para outros lugares como jornalista, como fotógrafo, mas eu nunca deixei Ribeirão. Ribeirão... A guerra, explica pra gente aí um pouquinho sim, esse período que você teve lá na guerra. Trabalhando cobrindo. pela Folha, né? Eu comecei na Folha aqui em Ribeirão Preto, fui para São Paulo, e aí eu lancei um livro que fala um pouco dessa trajetória, mas como uma reflexão de Frestas de Luz. Empresta o livro que aqui pro Serginho. Que é nós vamos mostrar. uma... Inclusive reflexão... tem um furo jornalístico aqui agora, hein, que você vai passar para nós, né? A Amazon acabou de disponibilizar o livro no Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão e todos os países de língua portuguesa. Hoje. Começou hoje de manhã a distribuição. E aí isso que é isso, jornalismo, né? Olha que delícia, né, Zé? Né, né? Bacana? Acabou Barbosa? assim, começou às 7 horas da manhã hoje, quando eles me mandaram a mensagem dizendo, ó, teu livro já está disponível Parabéns. em todos esses países, com entrega e frete local, assim, o preço local. E quando eu digo que é uma fresta de luz, né? O jornalismo é isso, lançar luz aonde as pessoas não conseguem ver. E essa minha viagem para fora, essas coberturas, foi um pouco dessa história, né? De como a importância do jornalismo, né? O livro, na verdade, ele que relata situações de guerra, momentos de guerra em que eu quase morri várias vezes, tive amigos que morreram,
situações em que, enfim, são histórias tristes, mas que o pano de fundo é exatamente o que a gente discutiu aqui o tempo inteiro. Eu contei um pouco da história da Primavera Árabe, fui para a Síria, fui para a Líbia, fui para o Cairo, né, onde tomei um tiro de raspão, morei no Oriente Médio por conta da Folha. Tudo isso, na verdade, só para resumir, é um pouco do que a gente falou aqui sobre Ribeirão Preto, a importância do jornalismo, a importância da fotografia. Uma cidade, ela tem que ter história. Todos nós temos uma história, né, para contar. E se você não documenta isso, essa história se perde com o tempo. É verdade. Tem aqui na Câmara Municipal um baú que vai ser aberto em 2000 e... Acho que é para próximo agora, não é? Não. São Falta 50 muito, anos, são 50 anos. Eu vim aqui. Se não me engano, ele foi feito em 2006. Foi no aniversário de Ribeirão Preto de 100 anos, eu acho. Portanto, não. 2006? Não, 100 anos não. Parece que foi isso. Inclusive tem material meu lá dentro. Tem o meu e seu. Uma foto minha, uma foto do Barbosa no baú, que é uma caixa, uma cápsula do tempo. Guardada. Que aí daqui, quando ele completar 50 anos, ele vai ser aberto. E aí as pessoas vão poder ver viajar, o que aconteceu, voltar no tempo. Então eu conto um pouco dessa história minha de sair para o mundo, e a reflexão que eu faço é exatamente essa. As pessoas precisam dar muito valor a isso. O Zé Mário faz uma crítica e faz um apelo, e é de real importância isso. O Barbosa tem uma preocupação enorme com a história, porque ele resgatou negativos de vários lugares e está com ele, e eu sei, e quando ele pediu os negativos, eu entreguei a caixa para ele, não ficou comigo. Sim. Ele escaneou e me devolveu uma parte que eram os meus, né? Ó, esses aqui são os seus, você fica com eles. Que está à disposição, que está à disposição da sociedade, mas o cidadão detém poder quem detém conhecimento, e quando você conhece o seu passado, você consegue saber o que pode fazer pelo seu futuro. Né? Você projeta o seu futuro, né? As pessoas têm um pouco de consciência disso. E é isso. Pode falar, Braga. Tem um trabalho legal do Joel também, que ele foi de carona do sul, do Rio Grande do Sul até o norte. Até Piranhas no Nordeste. Piranhas. Foi de carona, documentando diariamente. Voltou com febre, viu? Foi documentando aí, fotografando aí? Um projeto que eu de jornalismo, mas na verdade tem até como... Tudo tem um pano de fundo de reflexão, né? Sobre valores. Então, quando você se desprende dos seus valores, por exemplo, eu desembarquei no Chuí com uma mochila nas costas só e com R$150 no bolso. E a ideia era exatamente essa: sobreviver e andar pela estrada sem muito dinheiro e com pouco conforto. Acampava, trabalhei em fazenda de búfalo para ganhar dinheiro. Isso não era uma coisa, fiz isso por graça. O livro faz. Eu também lancei um livro. Esse aprendizado que você traz, essa bagagem. É uma reflexão sobre a sociedade. Você olha a sociedade sobre da forma marginal, né? Porque você é marginalizado. Exato. O que é marginalizado? Não como a margem da sociedade. Quando você se coloca à margem dela para observar a sociedade, você volta com outras reflexões. E valores mudam muito através disso, né? A guerra faz isso com a gente, né? Você rever seus valores. E essa viagem foi pós-guerra. Quando eu voltei da guerra, eu fiz essa viagem porque eu queria entender a sociedade de uma... Então, é tudo uma questão... Eu acho que falta muito quando você perde o jornalismo, como é o que tem aqui, né? Porque aqui tem história de jornalismo. Muitas. Eu cometi essa delicadeza de dizer que eles são mais velhos que eu. Porque... Se você sentar com esse pessoal aqui e começar a conversar numa mesa de bar, nós vamos atravessar dias conversando. Verdade. Porque eles são os donos da história. Verdade. Eles vivenciaram essa história, né? Eles são as nossas referências, né, exatamente, Joel? Eu exatamente. acho que é importante falarmos isso. Eu prezo muito isso. Sempre quando eu vou falar, e no livro eu falo sobre isso, sobre jornalismo, eu até dedico aos fotógrafos, né? Que são os caras que lançam os olhos na sociedade, né? Enfim. Bem, nosso programa terminou. Falei que era um bate-papo, Zé Mário, né, Braga? E o Barbosa e o Serginho também, que gentilmente, que é o nosso coordenador, veio participar conosco hoje. Mas eu só tenho que agradecer a todos vocês e deixar a TV Câmara aberta a todos vocês para contar essas histórias novamente, trazermos aqui e cobrar, como o Zé Mário mesmo colocou, não só do MIS, mas de todas as autoridades, esse olhar diferente para as nossas histórias. A gente vai encerrando aqui o ponto de encontro, agradecendo a todos vocês, telespectadores, e fazendo um convite a vocês. A sociedade precisa vir mais à Câmara Municipal. Claro que às vezes você está trabalhando, não tem aí condições, mas você pode acessar também no seu telefone, o Facebook, o YouTube, você participa, faz a diferença. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, nós temos as sessões acontecendo aqui. Venha fazer parte também da sua história.
a gente encerra por aqui.